Queridos irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez aqui estamos para mais um ensino da lição da nossa EBD e estaremos trabalhando neste domingo pela manhã a nossa lição de adolescentes, lição de número 11, que tem como título Sociedade e Trabalho. Que maravilha! Queremos cumprimentar todos os professores de adolescentes com a paz do Senhor. Cumprimentar também a todos os adolescentes que assistem essa videoaula através do YouTube. Deus abençoe sua vida sempre. Seja sempre firme nas promessas do Senhor, sabendo que Ele é fiel em nossas vidas. E nós, nessa lição de número 11, estaremos vendo um pouco sobre a questão do trabalho, sobre como o trabalho se desenvolve, qual a idade correta para um adolescente ele começar a se preocupar com as questões do trabalho. Imagine comigo, pense comigo que o momento que vocês estão passando, que os adolescentes eles passam, querido professor, é um momento de escolhas, várias escolhas em vários campos de suas vidas, inclusive no campo profissional. E o nosso primeiro ponto da lição, ele vai tratar exatamente sobre isso, o momento de escolher uma profissão. Afinal de contas, quem é que não quer ser um profissional bem-sucedido? Quem que não quer ser um profissional de êxito, um profissional próspero, que desempenha a sua função de forma relevante? Certamente, nós sabemos de vários adolescentes que têm sonhos, de repente, de ser um advogado, de ser um engenheiro, de ser um médico. E, há pouco tempo atrás, há uma semana especificamente, passamos pelo Exame Nacional do Ensino Médio. Vários jovens, meninos, meninas, prestaram aquele exame nacional, o Enem, para escolher uma profissão, para escolher uma área do conhecimento da sociedade para eles se tornarem profissionais naquela área. É interessante que nessa lição nós vamos observar alguns itens importantes que são bastante significantes para a vida do jovem. No primeiro ponto da nossa lição, por exemplo, nós vamos observar o seguinte, que gostaríamos que você refletisse que antes de optar por uma carreira, o jovem crente, ele tem uma vantagem. Sabe qual é? A vantagem é exatamente essa. Você tem o auxílio do Espírito Santo para lhe conduzir por onde ele quer que você ande. Você tem a iluminação do Espírito Santo na sua mente e no seu coração para lhe direcionar para uma profissão que o nome dele vai ser glorificado através da sua vida. Afinal de contas, a Bíblia diz que Deus ele tem planos especiais para a vida de cada jovem. A Bíblia diz em Jeremias, capítulo 29 e versículo 11, diz a seguinte expressão: Eu, o Senhor, sei o pensamento que tenho a respeito de vós, pensamento de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus ele tem um pensamento de bem sobre a sua vida. Deus ele tem um futuro de bem para você. E os pensamentos de Deus para você, querido adolescente, são pensamentos de paz. Você que é professor que está assistindo essa aula, pode reforçar isso com o seu adolescente, mostrando para ele que Deus pensa coisas boas a respeito dele. Ainda que alguém diga que ele não tem condição, ainda que alguém diga que o adolescente não vai conseguir, mas você pode mostrar ao seu aluno adolescente que Deus é aquele que conduz, é aquele que capacita e é aquele que coloca pessoas em lugares muitas vezes inesperados, porque o nosso Senhor, ele é grande. Vocês lembram do apóstolo Paulo, por exemplo? Ele era um homem bem-sucedido. Ele, inclusive, tinha uma profissão muito nobre na sua época. Ele era fazedor de tendas. Ele tirava o seu sustento através da fabricação de tendas. Era uma profissão que o apóstolo Paulo tinha. Entretanto, observe, embora o apóstolo Paulo ele fosse, de certa forma, bem-sucedido em ter uma profissão, nem por isso ele abandonou a Escritura Sagrada, nem por isso ele abandonou a sua comunhão com Deus. Ele era crente, ele trabalhava, ele desenvolvia a sua atividade profissional, mas ele também fazia a obra de Deus. É interessante, a lição vai dizer para a gente aqui que no Brasil existem milhares de instituições de ensino superior, pública ou privada, e cada uma oferece centenas de cursos, o que deixa as pessoas com mais dúvidas.
E o que precisamos fazer antes de escolher um curso? Vejamos algumas dicas que podem ajudar você, querido adolescente, e você pode trabalhar isso, professor, na sua sala de aula. Primeira dica é ore. Ore e busque a Deus, para que Deus o conduza, para que Deus guie você, porque muitas vezes os pais, eles fazem uma ideia, eles querem projetar os seus sonhos na vida dos seus filhos e muitas vezes, por exemplo, o filho, ele quer ser um professor, mas o pai quer que ele seja um engenheiro e o obriga a estudar engenharia. Esse jovem, quando crescer, ele não vai ser feliz, porque ele está fazendo aquilo que ele não gosta. Então, a primeira dica que nós damos é fale com Deus, ore, porque Deus, ele irá mostrar para você, ele irá conduzir você para onde você deve ir, qual profissão você deve seguir. Porque isso vai despertar em você, você vai perceber suas aptidões, você vai perceber suas preferências e Deus lhe conduzirá. Uma outra dica é elaborar um projeto de vida. Os adolescentes estão numa fase que eles podem começar a planejar o que eles querem para o futuro, caso Jesus ele não volte para buscar a igreja. Então ele pode colocar num papel o seu sonho, o seu desejo e apresentar em oração isso ao Senhor. E certamente Deus conduzirá da melhor forma possível. Se você não fez isso ainda, adolescente, você pode começar a elaborar, a rascunhar um projeto de vida. Deus ele tem um plano admirável para você, mas para que esse plano se cumpra, é necessário, muitas vezes, você deixar de lado por algum tempo o divertimento, abrir mão de alguns finais de semana, passar menos tempo nas redes sociais, dedicar-se mais ao estudo secular, aos livros, às letras, para que você possa ser um jovem de êxito no futuro. O segundo ponto da lição vai falar para a gente uma coisa muito interessante, que para nós sermos inseridos nesse mercado, na profissão que nós escolhermos, o mercado, aquilo que regula as relações comerciais, é muito exigente. Cada vez mais se exige mais de um candidato para assumir determinada vaga, quer seja em um emprego público, quer seja em um emprego privado, a exigência ela é cada dia maior. E se você não seguir aqueles passos anteriores que falamos, de abrir mão de alguns momentos, de se dedicar mais ao estudo, de ser uma pessoa diferenciada, certamente você será engolido pelo mercado de trabalho e não alcançará uma posição relevante. Então, é provável que você já tenha ouvido sua mãe dizer: estude. Isso não é conversa de mãe, isso é conversa de quem já conhece a vida. Ela está falando sério com você. Você precisa estudar para ser uma pessoa bem-sucedida. O mercado de trabalho do Brasil, diz o segundo ponto da lição, é no mundo e no mundo está cada vez mais exigente. De acordo com uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas, a cada ano de estudo, o brasileiro ganha 15% a mais de salário. Então, estude, termine seu ensino médio com maestria, faça um curso preparatório se houver condição, entre numa universidade, se gradue, se doutore-se, se for o caso, se especialize e Deus irá abençoá-lo. Agora saiba que isso não é regra para todos, porque Deus ele pode ter um outro plano. Deus ele pode ter um outro ofício para você que não esse secular, que o nome dele também será glorificado na sua vida. Muito embora muitos pais planejam que os filhos sejam bem-sucedidos, mas muitas vezes Deus ele tem um plano especial na vida daquela criança e quer que ela seja, por exemplo, um missionário, quer que ela seja, por exemplo, um ministro do Evangelho, e necessário se fará que ele abra mão dessas coisas seculares e se dediquem mais ao sagrado, e se dedique mais à obra do Senhor, para ser um pregador, para ser um pastor, para ser um missionário de destaque que glorifique o nome do Senhor. Como você saberá o que Deus quer para a sua vida? Orando, buscando a presença do Senhor e apresentando a sua profissão, o seu futuro, aquilo que você deseja ao Senhor. E Ele certamente te dará a resposta. É interessante que, diante de todas essas exigências, diante de todas essas questões que nos cercam, que nos circundam, você precisa ser disciplinado. E você precisa manter o foco. Muitas pessoas, muitos jovens, que têm tudo à sua volta, que têm todo o recurso disponível,
para serem jovens primorosos, perdem o foco. Resolvem canalizar suas energias e suas forças para coisas que são vãs, que são inúteis, que não glorificam o nome do Senhor e que não o farão prosperar no futuro. Então é necessário que haja uma disciplina, um foco, é necessário que haja uma preparação. Você já parou para pensar que esses atletas olímpicos, eles passam 3 anos, 4 anos se preparando para apresentarem uma performance de muitas vezes 30 segundos, 40 segundos. O que isso se chama? Isso se chama foco, isso se chama disciplina para alcançar um resultado no futuro. E no estudo secular é exatamente dessa forma que funciona. É você parar e separar um tempo para estar estudando. Separar 2 horas, 3 horas para se dedicar a determinado conteúdo, a determinado assunto, para que você seja uma pessoa de destaque e abençoada. É nesse contexto que o Espírito Santo vai lhe ajudar, vai abrir a sua mente, vai lhe conduzir, vai fazer você entrar por portas que você não entraria se não tivesse esse conhecimento prévio. É necessário ter determinação e constância, senão não conseguiremos construir nada. Imagine um homem que quer construir uma casa, ele começa as bases e de repente ele perde o foco e não continua a construção da sua casa. Sua casa não será construída. A sua profissão, ela não será construída se você não tiver determinação, disciplina e foco. Faça uma autoanálise sobre a vida que você está levando, sobre quanto tempo você dedica ao estudo para a profissão que você sonha se tornar. Então, pense bem nisso. Ele tinha um sonho, José. Entretanto, diante de todas as suas dificuldades, ele não desistiu e Deus o abençoou. Tenha coragem, use seus talentos e habilidades para a glória de Deus, conforme diz 1 Coríntios capítulo 10 e versículo 31. E quando se chega ao tão sonhado emprego, quando se chega a exercer a profissão para a qual você se capacitou, você se preparou, inevitavelmente, através do seu trabalho, virá a prosperidade. E eu não falo aqui da teologia da prosperidade, em que muitas pessoas estão se agarrando e se enganando, mas eu falo aqui daquela prosperidade que vem do Senhor. Eu falo aqui daquela prosperidade que Deus ele faz vir sobre a vida dos seus servos, quando eles são fiéis e quando eles se preparam para alguma coisa no futuro. Quem não quer ser abençoado? Quem é o jovem que não quer ser abençoado? Que não quer ter um bom emprego? Que não quer ganhar um bom salário para poder favorecer e ofertar uma condição de vida para a sua futura família? Todos querem, obviamente. Entretanto, a própria definição de prosperidade na Bíblia não é necessariamente apenas ter dinheiro, ser rico, mas é ser fiel a Deus. E o livro de Provérbios, ele fala muito sobre isso. Ele fala muito sobre a prosperidade e nos mostra que essa prosperidade, ela está atrelada, ela está ligada à palavra de Deus e à dedicação ao trabalho. No Antigo Testamento, a verdadeira prosperidade é primeiramente espiritual. Ela não é material, ela é espiritual. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 3, versículo 3 a 4: não abandone a lealdade e a fidelidade. Guarde-as sempre bem gravadas no coração. Se você fizer isso, agradará tanto a Deus como aos seres humanos. Nós não podemos nos conformar a pensar igual ao mundo. Você precisa primeiramente ser antes de ter. Você precisa ser espiritual antes de ter as coisas materiais. Ser próspero não é pecado, mas quando colocamos isso como um ídolo em nosso coração, aí nos desviamos do caminho do Senhor. Deus, a Bíblia, Jesus, ele relata que ele era um homem de dores e experimentado nos trabalhos. Jesus, ele também trabalhava. E essa é a missão que temos que desempenhar aqui na terra. Ser fiel a Deus, trabalhar e constituir uma família para a glória do nome de Jesus. O meu desejo é que o seu domingo seja abençoado, é que sua aula, querido professor, seja extraordinária e que seus adolescentes possam ser impactados pela palavra de Deus. Deus abençoe as suas vidas
em nome de Jesus. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.